Boa tarde a todos e a todas. Hoje nós estamos dando início com muita satisfação, né, de um grande projeto que, na verdade, é uma atividade acadêmica, né, que nós estamos nominando como uma atividade interprojetos. Então, na oportunidade de hoje, nós teremos a satisfação de poder estar dialogando, né, com a comunidade acadêmica, especificamente do campus de Santana. Esta realização é uma realização do curso de Pedagogia, Unifap Campus Santana, e reúne, né, a comunidade discente, docentes. Nós temos aqui representantes de projeto de extensão, como o professor Cássio, do projeto Movimentos, a professora Maria do Carmo, do projeto de formação de professores em educação especial. Eu estou coordenando o projeto Ensino de História e Pedagogia Griot, e temos também o apoio e participação do Fórum Pan-Amazônico, né, Comitê Amapá. Então, nosso evento, Educação em Século XXI, Resistências e Potências Criativas na Amazônia, ele deverá acontecer no dia de hoje. Então, estamos iniciando justamente neste momento, com muita satisfação. Gostaria aqui de agradecer a participação, né, de todos e todas que estarão nos acompanhando nessa atividade de grande importância. Dizer que nós temos o dia de hoje, né, caracterizado por este momento, que é um momento inicial de abertura. Daqui a pouco eu vou passar a fala aos coordenadores dos projetos de extensão. Depois nós teremos um momento cultural, né, com a participação ilustríssima de Rony Moraes, né, a partir do álbum Amazônia, Lugar Sagrado. Teremos logo depois a apresentação dos coordenadores, com uma fala bem breve, falando um pouquinho de cada projeto. Na sequência, nós teremos uma mesa que estará debatendo a questão do ensino remoto a partir da participação de discentes, né? Então, nós temos discentes tanto da universidade, da Unifap, como também, né, discentes da educação básica. Esta atividade, ela vai até às 16 horas, nós faremos o intervalo. Quando for às 19 horas, nós retornaremos com a mesa Educação em Contexto Pandêmico nas comunidades tradicionais e periféricas. Então, deverá retomar às 19 horas até às 20h30. Eu gostaria aqui, né, falar justamente da felicitação de podermos, nesse momento, né, eu diria que é um momento histórico em que a gente está conseguindo, por muitas mãos, reunir, né, a comunidade acadêmica de Santana, neste contexto, né, fortemente marcado por um contexto de incertezas, fortemente marcado por um contexto de pandemia, de tantas perdas, e nós estamos finalizando o semestre, né, letivo em Santana, e não poderíamos realmente concluir, finalizar esse semestre, né, sem produzir aqui esse momento de reflexão e reflexibilidade sobre a nossa prática, sobre o nosso trabalho, sobre o que a universidade, né, está, de uma certa forma, pensando, produzindo e refletindo acerca desse momento histórico. Por conta disso, eu vejo, né, para finalizar esse momento inicial, de fundamental importância, né, no sentido de registrar que este ano, né, de 2021, que está indo agora para meados de 2021, ele, na verdade, vem sobrevivendo de um contexto tão difícil, iniciado em 2020, né, e nós estamos aí tentando, né, de todos os modos, fazer valer, né, aquilo que seria essa dádiva, que seria a questão da vida, a potencialidade da participação de sujeitos que fazem esse espaço, né, configurado hoje como espaço amazônico. Então, teremos a oportunidade ao longo do dia de produzir várias reflexões, debates e análises
E no dia de amanhã também, essa atividade continua, né? Amanhã, no início do dia, nós iremos fazer novamente, né, a apresentação da programação, tá certo? Mas gostaria, mais uma vez, de falar da minha felicitação e agradecer a todos e a todas. Neste momento, eu gostaria de passar a fala à professora Maria, que fará justamente a apresentação do seu projeto de extensão, e depois daremos sequência aos demais coordenadores. Bem, muito obrigado. Professora Maria, por gentileza. Pronto. Bem, todos estão me vendo? Tudo ok? Me ouvindo? Bem, boa tarde a todos e todas e todes. Como o professor Diniz já me apresentou, eu sou a professora Maria do Carmo, sou do Colegiado de Pedagogia, do Campus Santana também. E, antes de iniciar minha fala a respeito do projeto, eu gostaria primeiro de me solidarizar a todas as famílias, as vítimas aí do Covid. A gente vive um momento tão difícil, né? Tão complicado. E a gente, enquanto professor, pesquisador, estudante, e isso simboliza exatamente a nossa temática, né, de resistência. Nós estamos aqui hoje para compartilhar com vocês esse evento dos interprojetos, né, que estamos desenvolvendo na Universidade Pública, na Unifap, e é um momento muito especial para a gente também, né, em termos de estar aqui socializando o que nós estamos produzindo, o que nós estamos colaborando com a sociedade, com nossos projetos de extensão. Então, eu vou falar no geral aqui o projeto de extensão sobre formação continuada de equipes escolares na perspectiva da cultura inclusiva e colaborativa em escolas da Amazônia Amapaense, coordenado por mim. Nós temos também professores do colegiado que são colaboradores, a professora Clícia, que está conosco aqui na organização também desse evento, professor Albert, o professor Francisco. Eu tenho uma estudante, a Caroline, que é bolsista de extensão, que está conosco, e outros estudantes que são voluntários também. E nesse projeto nós especialmente fizemos uma parceria com a Escola Municipal de Educação Básica Piauí, né, a qual os professores, os profissionais de lá têm participado conosco desse projeto. E os estudantes, né, de licenciatura, tanto do Campus Santana, aberto, enfim, também de outros campos, mas especialmente da licenciatura em Pedagogia, que é onde a gente tem desenvolvido as nossas atividades. Então, de antemão, já quero agradecer os colaboradores e os nossos parceiros, né? Nosso projeto, ele iniciou agora, esse ano, cadastrado, tudo na Proeste, e tem como público-alvo, né, os professores da educação básica, das classes comuns, do atendimento educacional especializado, a equipe gestora e coordenadores pedagógicos da escola e demais profissionais, né, que atuam nas escolas e que atuam especialmente com o público-alvo da educação especial, que são os estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e alunos com altas habilidades e superdotação, além dos nossos estudantes de licenciatura, né, da Unifap, especialmente do Campus Santana. Então, a nossa justificativa do nosso projeto de formação continuada é exatamente porque há uma lacuna, né, na formação dos professores, enfim, dos profissionais, de maneira geral, em termos da educação especial. E teve um estudo amplo do ONESP, do Observatório Nacional de Educação Especial, que identificou várias lacunas na formação, tanto dos professores que atuam na classe comum, quanto do AEE. E dentre essas lacunas, a própria política acaba incentivando essa separação, né, entre os professores, enfim, os professores do AEE atendem
raramente conversam com os professores da classe comum, enfim, tudo acaba sendo feito de forma isolada. Então, o ONESP, por meio desse estudo amplo e geral, identificou essas lacunas. E no contexto nosso, do Amapá, especialmente, eu fiz tanto o meu trabalho de pesquisa do mestrado, quanto da tese, também acabam culminando exatamente nessas lacunas na formação. Então, nós construímos esse projeto para estar colaborando com as escolas do município, tanto de Santana quanto de Macapá. Iniciamos com o município de Macapá, em dar formação. Só que essa formação, a gente fez primeiro um levantamento, né, de demandas formativas, identificando quais as demandas desses professores, desses profissionais, na área da educação, várias temáticas, e dessas temáticas a gente tem construído, né, espaços formativos, encontros. Então, nosso objetivo geral com o projeto é possibilitar essas experiências formativas, né, para esses professores e profissionais que estão atuando, bem como para os estudantes das licenciaturas, e ampliar as redes colaborativas para a formação continuada desses professores e desses profissionais que atuam nas redes regulares de ensino, e os estudantes das licenciaturas para a perspectiva da cultura inclusiva e colaborativa. E dentre os específicos, a gente tem como objetivo possibilitar a ampliação de conhecimentos para os professores, né, do AE, que é do Atendimento Educacional Especializado, da classe comum, os profissionais da escola que atuam com esse público, com o público da educação especial, né, e acadêmicos em formação, sobre princípios e práticas de colaboração dentro do contexto da cultura organizacional da escola. E como essa cultura ela implica na inclusão desse público da educação especial. Além de refletir, repensar, construir novos conhecimentos sobre culturas colaborativas, refletir em grupos sobre os processos de ensino e aprendizagem, né, e desenvolvimento de estudantes, público da educação especial, além de favorecer o desenvolvimento da inclusão escolar no contexto da Amazônia Amapaense, de forma a garantir a médio e a longo prazo a ampliação do acesso e as melhores oportunidades de escolarização do público da educação especial. Então, é um projeto que a gente já iniciou desde abril, acho que final de abril a gente iniciou, já tivemos 4 encontros com as temáticas advindas desse público. Dentre as temáticas que nós já debatemos, nós discutimos sobre o trabalho colaborativo e o ensino colaborativo como apoio à inclusão, práticas pedagógicas inclusivas a partir da perspectiva do desenho universal. Nós já discutimos também sobre o atendimento educacional especializado no contexto da pandemia, e sobre tecnologias assistivas. Todas essas temáticas, elas foram oriundas dessas demandas dos professores, enfim, dos profissionais que atuam com esse público. E o que a gente obteve de já resultado parcial, né? Nessa interlocução, esse retorno lateral, né, por meio da formação continuada dos profissionais da escola, bem como vem permitindo aos licenciandos uma aproximação com a realidade educacional. A gente tem estabelecido essa parceria, inclusive eu também sou professora de prática, né, um grupo de prática esteve na escola que a gente estava desenvolvendo, então abre também um canal, para além do projeto de extensão, né, em que a escola, ela torna a nossa parceira, tanto do projeto em si, mas de práticas, enfim, de outros momentos que nós podemos estar em conjunto com a escola, né. A contribuição com a formação dos professores e demais profissionais, né, com essa temática, sobre cultura, sobre práticas colaborativas e inclusivas, e, especialmente, essa promoção desse espaço de interlocução com a escola, permitindo a reflexão sobre questões que envolvam estratégias universais e práticas inclusivas. Então, a gente tem caminhado nesse processo da formação continuada, de garantir esse espaço, conjuntamente com a escola, né? A gente inicia com a escola Piauí, uma escola tudo bem específica, mas a nossa intenção é ampliar para a rede, especialmente de Santana, a qual a gente tem dialogado com o núcleo de educação especial, que
está dentro da prefeitura, né? E a nossa intenção futura é ampliar essa rede aí de formação, de colaboração com as escolas do município. E nós temos o planejamento para o segundo semestre. Esse primeiro, a gente, devido já estar chegando, né, ao mês das férias, dos estudantes, enfim, dos professores, e a gente já encerrou esse semestre as atividades, mas no segundo nós já temos também planejamento para discutir sobre planejamento educacional individualizado, que é o PEI, para discutir ainda sobre avaliação educacional, que foi uma temática oriunda também dessas demandas, e mais voltado também para metodologias e estratégias inclusivas. Então, são demandas que a gente vai estar fazendo ainda encontros formativos com a escola, e nosso canal tem sido de comunicação, tem sido nesse formato também, virtual, né? Normalmente, antes das programações, a gente divulga, né, para que quem tem curiosidade, quem tem interesse, possa participar conosco. Normalmente, ele está sendo disponibilizado pelo canal, por esse mesmo canal aqui, do YouTube, né, canal Campos de Santana, a qual a média de participações tem sido a parceria da escola de 50, 60, teve um encontro que nós tivemos 70 participantes. Então, a gente fica muito feliz de estar com esse retorno também, né? Não é a universidade ofertar, mas que a gente possa ter o público, que possa ter a garantia de que vai chegar até as pessoas que a gente deseja, né, em termos de público-alvo. Então, o projeto, ele continua, vamos estar aí organizando para o segundo semestre e vamos dar continuidade às temáticas a qual a gente já se organizou, né, planejou. Nós temos parceria também com outras universidades, com a Federal de São Carlos, inclusive em um dos nossos encontros veio a professora, eu digo no sentido virtual, né, seus orientandos, para conversar sobre ensino colaborativo. Nós já tivemos também a professora Vanessa, que é da Universidade Federal de Goiás, Campus Catalão, que falou sobre tecnologias assistivas. Nós tivemos professores, sim, com deficiência, do Centro Raimundo Nonato, o Claudóvio Júnior, o Jodoval, que são pessoas com deficiência, mas são profissionais que atuam e trouxeram as suas experiências e como esses centros estão trabalhando nessa perspectiva, né, do atendimento no contexto da pandemia. Nós já tivemos esse momento. Enfim, a gente está construindo conjuntamente e buscando sempre estar divulgando. Então, no geral, o que eu tinha para comentar em relação ao projeto de formação continuada de equipes colaborativas, é isso. E aí eu passo, agora é o Cássio, que vai falar. Professor Cássio. Isso, obrigado, Maria. Gostaria de desejar uma boa tarde a todos e todas, aos nossos discentes do Campus Santana e demais campi da Universidade Federal do Amapá, e também de outras regiões do Brasil. Saudá-los e desejar que tenham uma ótima transmissão, né, que nós possamos, de fato, trocar conhecimentos aí ao longo desses 2 dias. Bom, eu, para iniciar a fala, gostaria de ir na esteira da professora Maria, no sentido de me solidarizar, né, com todas as vítimas de Covid-19 que nós tivemos no nosso país. O Amapá, como todos nós sabemos, também entrou nesse rol aí de um número gigantesco, não só de falecimentos, mas de outras problemáticas que decorrem a partir desse problema de saúde. Então, a todas as famílias, a todas as pessoas aí que foram afetadas, direta e indiretamente, a nossa total solidariedade. E lembrar aqui, né, que nós do Campus Santana, especialmente de Pedagogia Santana, também passamos por um momento delicado, que foi a internação do nosso colega Carlos Adriano, nosso professor, e que tivemos aí a grata notícia, né, a maravilhosa notícia
da recuperação dele, e isso trouxe assim, um ar de esperança, de ânimo para todo o colegiado. Então, o professor Carlos está acompanhando aí a nossa transmissão. Gostaria de mandar um super abraço, né, lembrar e dizer que nós, a todo momento, estivemos lembrando dele nessa construção do projeto, mas como ele está focando aí na recuperação, né, nós vamos deixar para outros momentos. O professor Carlos faz parte também do projeto de extensão Movimentos. O projeto em si traz uma perspectiva de analisar de maneira individualizada e ou discutir a relação entre educação, movimentos sociais e religião. Então, a nossa percepção seria de valorizar os saberes, as aprendizagens, né, nesses múltiplos espaços. E o objetivo do projeto Movimentos seria, então, estudar, né, essa peculiar conexão que nós temos na Amazônia amapaense. Nós sabemos que a região amazônica ela possui, historicamente, características que aproximaram a educação, movimentos sociais e religiões, potencializando, então, essa teia de comunicação, teia de saberes, teia de aprendizagens, né? E os seus agentes influenciaram e continuam influenciando nesse cenário social mapaense, né? Por exemplo, no campo da política. Então, discutir essa temática ou essas temáticas na proposta do Movimentos faz-se necessário para que nós tenhamos uma compreensão da realidade local. E aí, bem como aproximar da universidade, né, dos mais variados tipos de instituições, né, instituições religiosas, os grupos sociais, né, os movimentos sociais, sindicatos, associações. Então, a proposta ela gira em torno de compreender essa realidade. No campo do nosso referencial teórico, nós embarcamos nas ideias, olhando os movimentos sociais, da professora Maria da Glória Gon, né, quando ela remete à ideia de que os movimentos sociais realizam diagnósticos da realidade social, constrói propostas, né, nos trazem assim, elementos que, ao realizar determinadas ações, projetam nos participantes, nos seus membros, o sentimento de uma construção coletiva. Então, pensando nessa ótica, trazendo essa ideia, nós enveredamos por um corpo teórico, um referencial, uma fundamentação que parte tanto da sociologia, como, por exemplo, na leitura do nosso Pierre Bourdieu, e aí o Pierre Bourdieu já nos traz uma análise muito forte, muito cara, né, para compreender essas relações sociais, e também no campo da história social, no campo das representações, no campo do poder, compreender, então, a partir da ótica da história cultural, na leitura do nosso Chartier, Le Goff, Peter Burke, Pesavento, dentre outros. Então, a ideia do movimento ele surge para então, compreender, discutir essa relação, analisar de maneira individualizada, né, e compreendendo a importância dos movimentos sociais e das religiões no cenário social mapaense. Nós temos aí, então, uma metodologia que, infelizmente, ela foi impedida, né? A ideia do movimento, ele inicialmente era para além dos muros da universidade. Realmente é um projeto que valeria o nome de extensão. Porém, no mês seguinte ao lançamento do projeto, nós fomos aí acometidos por a questão da pandemia, né, que impediu, então, esses momentos de aglomeração, né, essas idas a determinadas instituições, a determinados espaços. E aí nós adotamos o formato remoto, por meio basicamente, de discussões, conversas ou palestras, que visam aí tentar demandar esse corpo teórico, né, para que também os nossos estudantes do Campo Santana, como é um projeto novo, especialmente algumas temáticas como a religião, pudessem ter uma compreensão teórica das discussões que estão sendo feitas, né?
na minha linha de pesquisa, na qual eu adoto a discussão entre religião e política, nós notamos, na realidade local, na realidade nacional, né, um cenário muito fértil para que nós possamos aí lançar discussões e compreender, né, de que maneira a religião está, ou os participantes, os sujeitos que formam o campo da religião, por exemplo, adentram também nessa arena política, inclusive com jeitos específicos de fazer política, né? Então, nós temos aí como objetivos verificar a influência, né, das instituições na conscientização e atuação social da população local, né? Compreender os tipos de informações, saberes e aprendizagens que estão intrínsecos a esse processo, né? E, por fim, promover a interação entre a universidade, movimentos sociais e religiões. Então, nós temos essa característica mantida, né, do ensino remoto. Então, as nossas atividades elas estão sendo desenvolvidas neste sentido. Acho que, futuramente, aí eu não consigo precisar se será breve ou não, nós pretendemos recuperar a ideia inicial do Movimentos e dialogar nesses espaços, com esses sujeitos, com essas instituições. Eu desejo aqui mais uma vez um ótimo evento a todos e todas. Gostaria de finalizar dizendo que é uma satisfação muito grande estar integrando essa atividade com os colegas do nosso colegiado, né, dos projetos de extensão, com o Fórum Social Pan-Amazônico e com a equipe discente que está fazendo um belíssimo trabalho na execução desse projeto. Boa tarde, obrigado. Então, eu irei dar sequência, recuperar novamente aqui a fala. Então, tivemos a apresentação do projeto de extensão da professora Maria, do professor Cássio, e teríamos também a fala, né, de apresentação de Selene, que representa o Fórum Social Pan-Amazônico. Infelizmente, né, ela ficou impossibilitada de participar por questões de doenças, então fez a comunicação. De imediato, a gente já queria ensejar, né, uma boa recuperação a Selene, né, que foi muito parceira também na construção deste evento. Dizer que o FOSPA, né, o Fórum Social Pan-Amazônico, ele tem sido um parceiro, Comitê Amapá, né, tem sido parceiro em algumas atividades que a gente vem desenvolvendo no campus Santana. Eu, particularmente, tive a oportunidade de coordenar outros projetos de extensão na área de educação para relações étnico-raciais, e o FOSPA sempre se fez muito presente, ou convidando para que a gente pudesse participar de alguns eventos, ou sendo recepcionado mesmo no Campo Santana. Então, gostaria aqui de deixar o registro, né, de que a UFOSPA tem se constituído como uma instituição parceira da Unifab Campo Santana, mas também, né, pelas articulações, pelos debates, pelas provocações, né, que estão sendo produzidas a todo momento, né, não só no estado do Amapá, não só em Macapá, né, mas também na Pan-Amazônia. Então, gostaria aqui de deixar este registro de agradecimento. Eu vou fazer a fala no sentido de falar do projeto de extensão que eu coordeno em Santana, dizer que o projeto de extensão Ensino de História e Pedagogia Griot, ele tem uma inspiração, né, primeiro pela minha formação enquanto historiador. Então, eu procuro me debruçar no campo das relações étnico-raciais, mas também procurando problematizar práticas, né, teorias e práticas do ensino de história. E, ao longo desse processo, vim visualizando a oportunidade de estabelecer uma relação com a ancestralidade africana griot. Então, os griots em África, eles sempre foram, né, eu diria que autoridades
cosmológicas, foram mediadores, representantes da cultura africana e também grandes conhecedores, né, de muitas sabedorias tradicionais. Eles vêm historicamente reproduzindo os seus saberes através do canto, da musicalidade, da corporeidade, da oralidade, né, e da contação também de histórias. Então, os griots, eles desempenham um papel fundamental ao longo da história da África. Grande parte dos saberes que tem sido reproduzido secularmente, os saberes anciãos, eles são saberes que estão sendo reproduzidos pelo conhecimento griot, que utilizam muitas vezes as adinkras africanas, né, que são verdadeiros símbolos de reprodução de conhecimentos e de significados e simbologias da cultura africana. Considera-se que o processo diaspórico, né, o translado de toda essa cultura, né, o que a gente pode chamar dessa relação África-mundo, que não se deu somente pelo tráfico de escravos, mas que, na verdade, vem sendo demarcado historicamente pelo próprio processo de formação daquilo que hoje a gente chama de civilização, ou das civilizações, né, já que a África, a mãe África, né, teria sido o berço de todo esse processo, né, que começa com o processo de hominização, né, e de lá vai demandar algo que se aproxima do que nós somos hoje. Então, essa relação África-mundo, ela é secular, né, ela realmente demarca de uma temporalidade histórica muito significativa, mas convencionou-se pela história tradicional de se considerar o tráfico de escravos como um recorte importante desse processo diaspórico, né? Volto a dizer ainda que essa temporalidade precisa ser relativizada. Bom, acredita-se então que os griots, essa sabedoria africana, essa ancestralidade, ela foi reproduzida, né, a partir da cultura e da história, né, afro-brasileira, a partir da inserção das diversas etnias e conhecimentos, saberes, fazeres, criações, né, daquilo que demanda do continente africano, acabou sendo reproduzido, e aí nós vamos pensar, né, essa espacialidade amazônica nas comunidades negras e rurais, que hoje muitas delas são ressignificadas a partir da identidade quilombola, enquanto uma identidade política, né, que representa a busca por direitos. Então, nessas comunidades quilombolas, nós vamos encontrar os griots, né, quilombolas, que também reproduzem conhecimento no campo da pesca, da caça, né, da curanderia, da roça, da cosmologia, da religiosidade. Então, esses sujeitos, eles detêm um conhecimento ancestral que demarcam ainda um conhecimento da humanidade que a ciência moderna não levou muito em consideração, que é o conhecimento prático, empírico, né, que tem muito da produção do conhecimento histórico paleolítico, neolítico, né, que aproximou muito a relação homem-natureza. E a gente encontra esses saberes ancestrais, né, transversalizando a relação afro-indígena, transversalizando comunidades ribeirinhas, caiçaras, pescadores, quebradeiras de coco de babaçu, caranguejeiros, castanheiros. Então, você tem toda uma diversidade de identidades coletivas que reproduzem conhecimento. E o que o projeto de extensão, então, de que forma o projeto de extensão ele se alinha, né, a toda essa produção histórica que vem sendo reproduzida aí a partir da memória e da oralidade, a partir das práticas sociais dos sujeitos, né, em seus territórios. O projeto de extensão aí acredita que esses saberes eles precisam dialogar, né, com o saber acadêmico, com a educação escolar. Então, são saberes que nós precisamos efetivamente conhecer, né, trazer para dentro da universidade essa sabedoria, até porque nas universidades é onde nós vamos ter a formação de profissionais que depois vão desenvolver trabalhos nessas comunidades, não é? E nós não temos somente que chegar a esses territórios, né, com a ideia de
levar conhecimento. Mas o conhecimento que vem sendo reproduzido dentro das universidades, eles demandam da periferia, eles demandam das terras tradicionalmente ocupadas, ou seja, dos territórios etnicamente configurados. Eles demandam efetivamente da floresta, eles demandam, né, daquilo que seria das identidades coletivas, dos movimentos sociais. Então, o que o Boaventura nos orienta, nós temos que o melhoramento, né, o burilamento do processo educacional, ele deve estar vinculado diretamente à relação dialógica com os movimentos sociais. Então, o projeto de extensão prevê, né, e prescreve e provoca aquilo que seria esse momento e essa relação dialógica do conhecimento que está sendo produzido academicamente, né, com os saberes que estão sendo produzidos, volto a dizer, na periferia e nos territórios. Então, a nossa preocupação é um pouco nesse sentido. Este momento de hoje, na mesa de hoje, logo à noite, nós teremos representantes de comunidades que estarão trazendo conhecimentos, para a gente poder entender que a nossa identidade, a nossa história, ela está fincada e vinculada àquilo que seria, né, ao próprio território e à história da Amazônia. Então, seria inadmissível nós estarmos numa instituição, né, que se propõe uma instituição de formação e de ensino, a instituição realmente estar de costas para essas comunidades, para essas identidades coletivas. Então, é nesse sentido que o nosso projeto ele procura realmente trabalhar. Nós temos no projeto, né, a bolsista Aline Duarte, que inclusive também está compondo e apoiando este evento. Eu queria aproveitar aqui também dizer, né, que este evento está ocorrendo com a participação importantíssima, diria até de um conhecimento tecnológico que a nossa geração não acompanhou muito, mas você tem aqui a participação importantíssima, né, de acadêmicas do curso de Pedagogia Santana, Fernanda, Elane, Adriele, Aline também, né, estão sendo assim parelhas, no sentido de fazer o evento funcionar. Ainda gostaria já de fazer esse prévio agradecimento e dizer também, né, dos demais colegas docentes que também estão compondo conosco, a professora Crícia, né, a professora Alcileia, professor Albert e todos os demais colegas do colegiado, né, que não puderam participar, mas que com certeza também estão sendo abraçados, né, e quando a gente pensa em uma atividade como essa, a gente pensa realmente a partir da comunidade acadêmica, né. Então, dizer que a perspectiva do projeto vem nesse sentido. Nós participamos de algumas reuniões com o próprio FOSPA, né, que está programando a atividade, se não me engano, 2022, que deverá ocorrer, o FOSPA, se não me engano, será em Belém. Então, nós estamos participando de reuniões também, inclusive com várias lideranças de comunidade, movimentos sociais do Amapá, e agora também acompanhando o Fórum de Direitos Humanos, né, que vai ser constituído no Amapá. E aproveitar também para dizer que na próxima segunda-feira, dia 21, a partir das 18h40, o projeto de extensão, ensino de história, né, e pedagogia griot, vai estar também organizando um evento junto à especialização EAD, né, da Unifap e a Uniafro, tá certo? Então, com a turma de especialização e também com as colaboradoras, né, as discentes de pedagogia, que também estão compondo essa organização, onde será, junto com a coordenação da especialização e também no departamento, mais um momento em que nós estaremos aí, né, problematizando essas questões. E nós teremos representantes da comunidade quilombola do Curiaú, representantes da comunidade quilombola de São José do Matapi, representantes da Loceira do Maruanum e também representantes do bairro do Ambrósio. Então, será um outro grande momento, né, a gente poder pensar sobre essas questões, tá certo? Então, gostaria aqui, já para finalizar, né, de deixar esse registro, né, dizer da importância do evento que nós estamos conduzindo nesse momento, né, falar da felicitação, de poder me realizar, né, mesmo diante de tanta adversidade, né, volto a dizer, de tanta incerteza e fragilidade,
Estamos aqui juntando as forças, né, para fechar o semestre e demonstrar, né, que é possível e necessário nós refletirmos, né, sobre o nosso lugar. Qual é o nosso lugar hoje nesse tempo histórico, nesse processo histórico? E para entender esse momento, sem dúvida alguma, essa parada para produzir esses diálogos e reflexões acabam alimentando, né, aquilo que seria a parte dessa compreensão. Tá bom, gente? Então, gostaria mais uma vez de agradecer, ensejar que esses 2 dias realmente sejam de muito conhecimento, né, muitas discussões, debates e também de enriquecimento para todos nós. Gostaria de dar sequência, então, aqui na nossa atividade e passar a fala à professora Clícia Coelho. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Boa tarde. Saudações a todos e todas. Sou Clícia Coelho, professora do curso de licenciatura em Pedagogia do Campus Santana, e é com uma grande satisfação que eu estou aqui nessa tarde, reunida com discentes, docentes e demais comunidade acadêmica, para apresentar a nossa participação cultural desta tarde. Eu apresento para vocês, com muita satisfação que eu apresento, o cantor e compositor Rony Moraes. Rony é compositor, professor amapaense, possui graduação em licenciatura em artes visuais pela Universidade Federal do Amapá, portanto, é egresso da Unifap. Também possui pós-graduação em educação especial e musical pela Universidade Cândido Mendes de Minas Gerais. Ele tem 2 álbuns musicais gravados, Belvedere, que foi lançado em 2013, e o mais novo, saindo do forno, que chama Amazônia Lugar Sagrado, lançado em janeiro de 2021. Rony é professor da rede estadual de educação do Amapá, trabalha atualmente no Centro de Educação Especial Raimundo Nonato, proporcionando encontros e conexões musicais com pessoas com necessidades especiais educacionais. Ele aceitou gentilmente participar desse projeto, com o projeto Amazônia Lugar Sagrado, que se vincula com a temática da nossa discussão deste evento, Educação em Pandemia no Século XXI, Resistências e Potências Criativas na Amazônia. Rony é um exemplo dessa resistência e dessa potência criativa na Amazônia. Então, Rony Moraes, seja bem-vindo. Rony. Olá, boa tarde. Muito obrigado, professora Clícia, pela participação, pela apresentação. Quero agradecer a todos e todas pelo belíssimo evento que está sendo realizado, muito importante. Esses temas, esses encontros, como disse o professor Raimundo, o nosso lugar realmente a gente tem que buscar para poder encaminhar aquilo que realmente somos. E, de alguma forma, eu também faço minhas pesquisas. Eu sou muito ligado à terra, ao meu chão, à minha cidade, às coisas da Amazônia, às coisas que me identificam enquanto ser no mundo. E esse último álbum que eu gravei, Amazônia Lugar Sagrado, é um grande retrato disso. É uma maneira que eu digo e penso e sinto as coisas da nossa Amazônia. E também trabalho na educação especial no Centro Raimundo Nonato, como foi dito pela professora Clícia. E é isso. Estamos aprendendo, estamos nesse mundo para compartilhar aquilo que a gente aprendeu. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas músicas dessa minha pesquisa, dessa minha vida, dessa minha percepção, desse meu lugar no mundo. Ok? Professora Clícia, já pode passar o vídeo, tá? Ok.
Esse é um clipe que eu gravei chamado Amazônia é um Lugar Sagrado, que é tema desse meu último álbum, Amazônia é um Lugar Sagrado. E ele fala dessa participação que nós temos, muito importante, dessa interação que nós devemos ter com o meio ambiente, para preservá-lo e, sobretudo, para nos sentir participando mesmo. Estão todos me ouvindo? Uma pergunta que eu quero fazer. Sim, Rony, estamos te ouvindo. Eu só estou abrindo aqui a página para apresentar. Só um minutinho. Ok. Eu tenho uma página no YouTube. Depois, se os professores e demais pessoas quiserem, fique à vontade. Minha mãe deu licença no rio, posso entrar. As entidades das águas lavaram as minhas mágoas. Licença, meu pai, em sua mata entrar. Visitar lugares sagrados, encantos e aprendizados. O ar que respira é uma transpiração das dores que abraço e deixo no colo das horas. Então me vejo esquecer as certezas que eu tinha e as tristezas que a gente tem pra poder enxergar mais além. Um sentimento de pertencer salta da gente. Bicho, planta, todo ser é uma estrela. Sentimento de pertencer salta da gente. Bicho, planta, todo ser é uma estrela. É uma estrela. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês uma música que ela faz parte desse último álbum, Amazônia é um Lugar Sagrado. Eu fiz para Dona Castorina. Para quem não conhece, e também para quem conhece, Dona Castorina, ela foi uma benzedeira muito famosa aqui em Macapá. Eu não cheguei a vê-la, conhecê-la, enfim, pessoalmente. Mas ela é muito famosa, atendia toda a população que chegava para procurá-la. Então, eu valorizo muito esses conhecimentos empíricos, sabe? Essas coisas que são passadas de pai para filho. E ela também tem uma tradição na família dela, que ela foi dar continuidade, mas pelo que eu
conheço, parou nela. Mas essa música eu fiz, eu tenho muita satisfação em ter feito, porque é uma maneira de dizer o meu amor por todos esses seres que trabalham para o bem, pelo bem das pessoas. O nome dela é Dona Castorina. Ela conversava com as plantas, vencia dificuldades tantas. Quando acendia uma vela, podia ouvir os sons da terra, ecos do passado, ecos do presente, todo o caminho que percorreu tornou-se sagrado quando aprendeu a socorrer quem dela precisava. Se a medicina oficial faltava, restou suas rezas, venceu guerra inconclusa. Em seus lábios, suas preces eram como música. Porque assim como a fé é o que lavra, a cura estava ao alcance de suas palavras. Porque assim como a fé é o que lavra, a cura estava ao alcance de suas palavras. Todo fim se tornava começo pros males do corpo. Útero seco, Castorina soube o que dizer aos olhos de quem não podia ver, que através dos benefícios que realizava, muito mais de si ela se aproximava. Velha benzedeira mãe garbosa das garrafadas milagrosas, conhecia a beleza no constante fluir da natureza. Sua luta pelo bem não se encerra com a sua matéria embaixo da terra. Não, que assim como a fé é o que lavra, a cura estava ao alcance de suas palavras, e assim era conhecida e respeitada a mulher que louvo em minha balada, em mim e na balada. É isso aí. Dona Castorina, você pode conferir isso nas plataformas, no Deezer, no YouTube, Spotify. Só procurar Rony Moraes, Amazônia, Lugar Sagrado. Acho que o link a professora Clícia acho que vai compartilhar com vocês também, para facilitar o acesso, tá bom? Vou encerrar agora a minha participação nesse evento belíssimo. Quero agradecer a coordenação do evento, a coordenação de pedagogia, a todos e todas que se empenharam nesse evento, muito importante. Agradeço muito a participação, agradeço mesmo. Vou encerrar com uma música que também está nesse disco, Amazônia, Lugar Sagrado. O nome dessa música chama-se Beiral dos Versos, desculpa.
Beiral dos Versos. No beiral dos versos, o sol saliva e me anima. No beiral dos versos, no calor do teu umbigo. No beiral dos versos, o fogo lambe os cheiros. No beiral dos versos guardados contigo. No beiral dos versos, o sol saliva e me anima. No beiral dos versos, no calor do teu umbigo. No beiral dos versos, o fogo lambe os cheiros. No beiral dos versos, os versos guardados contigo. No tecido azul desta tarde, na ausência da chuva, no ramo de sílabas faço um altar de palavras. A quem me escuta, a quem me escuta. No beiral dos versos, o sol saliva e me anima. No beiral dos versos, no calor do teu umbigo. No beiral dos versos, o fogo lambe os cheiros. No beiral dos versos guardados contigo. No tecido azul desta tarde, na ausência da chuva, num ramo de sílabas faço um altar de palavras. Quem me escuta, a quem me escuta, a quem me escuta. É isso. Agradeço mais uma vez e quero saudar a todos o meu abraço mais fraterno. Muito obrigado. Muito obrigado. Rony, muito obrigada por sua participação. Eu peço para todos e todas que estão aqui na sala para abrir seus microfones e vídeo para a gente saudar o músico com a sua participação tão especial. Muito obrigada, Rony. Elane, agora é com você, querida. Obrigada, professora Clícia. Boa tarde a todos e todas. Obrigada. Conseguem me ouvir? Sim. Perfeito. Desde já agradecer a presença de todos que estão aqui acompanhando. Nós vamos dar início agora à nossa primeira mesa, tá bom? Tem como tema ensino remoto, trabalho discente, né? Essa mesa ela vai
começar agora de 15 horas e vai estar se estendendo até às 16 horas, tá bom? E nós temos como convidado para essa mesa a discente da Unifap, Geisa Miranda, que também é acadêmica de pedagogia, diretora da UNE, aqui do Amapá, e assistente jurídica da Comissão Eleitoral do DSE. Desde já queremos agradecer, Geisa, a sua presença, por ter aceitado tão gentilmente o nosso convite, tá bom? Temos também, participando dessa mesa, a discente Maricleia, que ela é acadêmica de pedagogia da turma 2017, e ela tem uma proposta muito interessante de TCC que vai trabalhar com o ensino remoto da Universidade Federal do Campus Santana. Vai estar aqui também somando conosco. E a dinâmica da nossa mesa vai ser um momento agora inicial em que os palestrantes vão ter a sua fala e, posteriormente, nós vamos abrir para perguntas e respostas, tá bom? Então, vocês que estão acompanhando, fiquem à vontade para estar fazendo perguntas. Desde já eu passo a minha fala para Geisa. Fique à vontade. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Então, boa tarde, gente, a todos, todas e todos aqui presentes. É uma honra estar dividindo essa mesa aqui com vocês. Mesmo que seja nesse formato virtual, né, a gente gostaria muito que esse evento estivesse acontecendo de uma outra forma. Dizer que ele é muito necessário, principalmente nesse momento, onde a gente vem enfrentando tanta coisa, né, durante esse período de pandemia, e principalmente nós, quanto professores e discentes, né, a classe trabalhadora também enfrenta momentos muito difíceis agora. Dizer que dentro da Universidade Federal do Amapá, hoje, a pandemia ela conseguiu escancarar ainda mais as dificuldades que nós já temos, né, dentro dela, financeira, de infraestrutura, de muita coisa. E falando quanto gestão também do Centro Acadêmico, né, faço parte, sou presidente do Centro Acadêmico de Pedagogia de Santana, foi fundado um pouco antes da pandemia. Eu, a Maricleia, nossa vice-presidente também, nós enfrentamos um momento muito difícil, né, porque foi quando o movimento estudantil, o movimento social também nesse momento teve que se reinventar, né. Era uma nova forma de tentar dialogar com as pessoas, porque você não pode ter contato, porque tem a questão do vírus e tudo mais. Falando um pouco quanto gestão de centro acadêmico, foi um momento muito difícil, onde nós tivemos que nos voltar, né, também um pouco mais para nossas famílias, e por vezes foi muito difícil enfrentar isso ao lado dos nossos companheiros. Quanto gestão do DCE, foi assim um choque muito grande, né? Nós tínhamos acabado de ser eleitos, né? Fomos eleitos em novembro, e aí em janeiro fizemos uma recepção para os discentes, né? Para os calouros, e aí tínhamos todo um planejamento, né? Eu era a coordenadora de finanças do DCE, e aí tinha feito todo um planejamento para que a gente conseguisse ter caixa, para que conseguisse ajudar mais alunos, né? Várias ações, e aí a gente teve que dar toda uma repaginada em tudo isso. E dentro da gestão do DCE, nós conseguimos ainda fazer muita coisa, né? Foi uma gestão histórica, e dizer assim que me sinto muito orgulhosa por ter feito parte dela. Nós conseguimos fazer o que nós começamos a fazer, né? Começamos a ver onde era que estava o maior problema, que era a questão de assistência estudantil, né? Os nossos estudantes, muitos trabalhavam e estudavam, muitos perderam emprego, muitos não tinham auxílio. Então, o que nós começamos a fazer? As ações solidárias, né? E aí foi quando surgiu o Amapá Solidário, e aí ele foi um grande parceiro nesse momento, e nós conseguimos arrecadar um total de 374 cestas. Queria muito conseguir mostrar aqui para vocês, mas meu notebook está todo... Está muito ruim, né, para mostrar. E aí foram 95 para o Campus Santana, 40 para o Binacional, 20 para o Campus Mazagão e 219 cestas para o
campus Marco Zero, né? Onde tem um público maior, onde tem mais discentes. Então, foi um momento onde a gente teve que se reinventar, né, para ajudar também esses discentes de uma forma mais ampla. E aí nós recebemos também, durante esse período do Amapá Solidário, 355 kits higiene, né? 35 que vinham com kit de limpeza, né? Água sanitária, sabão em pó, que eram coisas que também, por vezes, faltavam na casa das pessoas, né? Na casa dos acadêmicos. E acredito que uma coisa que é muito importante frisar que o nosso trabalho como DCE, ele não ficou somente estreito ao nicho acadêmico, né? A gente conseguiu também atingir pessoas que não eram da universidade, né? Porque começou a chegar muita mensagem para a gente. Olha, a gente tá precisando de alguma coisa, está precisando disso. Então, a gente ia e conseguia, de alguma forma, sanar isso, né? Dentro dessa assistência. E aqui, falando da assistência estudantil, a gente ainda conseguiu o auxílio emergencial de R$300 para os alunos, né, que muitos foram contemplados. Isso é uma vitória muito grande, né? A gente fez uma grande articulação, o nosso coordenador geral, que era o Daniel Lima, na época nos ajudou bastante nisso, assim, foi uma pessoa que sempre esteve muito à frente, né? O companheiro Daniel Lima, a Meris Fabiola, a Thaís Oliveira também, que foram pessoas que sempre estiveram, Thaís Rodrigues, perdão, sempre estiveram muito à frente na luta, né? E aí conseguimos auxílio, e aí foi quando a gente começou a dialogar mais com o Campo Santana, começou a dialogar com as pró-reitorias, para ver como era que estava a situação dos alunos quando foi imposto também o ensino remoto, né? Ele chegou para a gente, e aí tínhamos que saber quais eram as condições desses alunos para que eles pudessem ter esse acesso, né? E aí fizemos formulários, alguns conseguiram responder, outros não, porque a gente sabe que a desigualdade foi escancarada, ainda mais durante esse momento de pandemia. Então, a nossa preocupação era essa, era que esse modelo de ensino ele não conseguisse atingir também a todos, né? Contemplar de uma forma mais efetiva. E, sem dúvidas, essa foi a nossa maior preocupação. E aí, quanto o DCE, quanto os centros acadêmicos, quanto o UNE mesmo, né? Nós sempre tivemos essa preocupação com o ensino remoto. E, posterior a isso, nós conseguimos ir dialogando, né? Fomos, e aí teve a tramitação, e aí o ensino remoto foi implantado. E aí começou os auxílios, né? Também foi uma coisa que a gente também sempre esteve muito à frente nessas lutas, né? Auxílio internet, auxílio para comprar equipamentos eletrônicos, comprar celular, comprar notebook, comprar tablet, né? Que muitos acadêmicos não tinham e muitos não têm ainda também. E até hoje, né? A gente sabe que o ensino remoto ele não consegue abranger a todos, né? Isso é uma grande realidade. E aí, no mais, assim, foram as grandes ações que nós fizemos, né? No período do apagão também nós fizemos ações, que foi um momento muito, muito difícil. Nós conseguimos também fazer ações solidárias e dizer que nesse momento foi um momento, assim, muito forte, né? Um momento de fato, se reinventar, um momento de muita resistência, né? Resistência estudantil, resistência quanto professor, resistência quanto trabalhador. E ficamos felizes, assim, de conseguir enfrentar até o momento, né? Continuamos, na verdade, na luta pela vacina, né? Pela educação mais plural a todos durante esse momento. E aqui eu concluo minha fala. Eu espero que todos tenham conseguido captar o que nós fizemos, né, quanto discentes, e como, nesse momento, nós estendemos as mãos também, né, aos docentes também. Queria agradecer muito, né, esse espaço muito importante, para também agradecer a eles, a professora Auxileia, ao professor Cássio, ao professor Diniz, e principalmente ao colegiado de pedagogia, né, que sempre foi muito aberto ao diálogo conosco, ao Campus Santana, que foi sempre muito,
muito aberto com a gente nesse momento e sempre foi muito solícito, né? Maravilha, muito obrigada, Geisa, pela sua contribuição conosco. Agora com a fala, Maricleia, que é discente de Pedagogia, turma 2017, que vai estar compartilhando conosco um pouco da sua pesquisa que está em andamento, do TCC, que visa discutir o ensino remoto na Unifap Campus Santana. Boa tarde. Eu sou a Maricleia Vieira, discente do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Amapá, Campus Santana. Eu estou aqui para falar um pouco da minha experiência enquanto discente. Eu acredito que para a maioria, dentro da realidade de cada um, tem sido desafiador. E até para mim, e uma experiência enquanto discente, enquanto mãe, porque eu tenho um filho também no ensino médio, né, primeiro ano do ensino médio, e está sendo bem desafiador mesmo ter que lidar com o ensino remoto. Foi um ensino remoto emergencial e que, infelizmente, não chegou da mesma maneira para todos. E foi justamente isso que me fez mudar o tema do meu TCC, que até então eu ia falar sobre a pedagogia relacional restaurativa. Eu já tinha um pré-projeto pronto. E diante da dificuldade de ver colegas meus falando que não tinham celular para acompanhar as aulas, a internet cai muito, fora que a energia, né, a queda de energia é constante aqui em Santana. Então, tudo isso me levou a refletir sobre como esse ensino estava chegando a todos. Em primeiro momento, a minha intenção era direcionar o tema do meu TCC para uma escola ribeirinha, era para os alunos da escola ribeirinha, mas devido à ausência das aulas presenciais, eu não tive acesso às informações, ia ser muito difícil conseguir essas informações. E aí, diante eu acompanhei muitos colegas, as dificuldades, os desafios deles, assim como os meus também, né, que faço parte do colegiado, eu resolvi falar da turma 2017.2, do curso de Pedagogia do Campus Santana, e tentar entender, como a Geisa falou, o quanto evidenciou a desigualdade educacional durante a pandemia. E aí eu propus ao professor Cássio, que é o meu orientador, e ele aceitou esse desafio comigo, porque também não dá para falar de desigualdade educacional sem falar da desigualdade social. Né? E aí eu resolvi focar o meu estudo na turma 2017.2. Eu estou nas leituras bibliográficas, eu estou lendo autores como Antunes, Alves, Santos, Bourdieu, entre outros, e são teorias norteadoras sobre o ensino remoto, sobre o contexto da desigualdade social que é perceptível no Brasil, e onde os percentuais de pobreza são significativos e têm influência direta sobre a desigualdade educacional. Então, o meu objetivo é fazer uma análise crítica e reflexiva sobre a desigualdade educacional durante a pandemia, identificar os desafios e as dificuldades enfrentadas por esses discentes e de que maneira eles se adaptaram ao ensino remoto quanto às dificuldades, às oportunidades, e de que maneira se deu esse ensino-aprendizagem na perspectiva desses discentes. Então, foi complicado, estamos num momento, assim, bem difícil, e não tem como não pensar no outro, né? Por mais que a gente tenha um acesso melhor, esse acesso não chegou igual para todos. E de que forma se deu essa aprendizagem? Apesar de os nossos professores serem professores compreensíveis, eles entendem quando a gente perde a concentração, quando o microfone falha, quando a internet cai, e eles terem toda essa paciência, esse entendimento de que não é nossa culpa. Mesmo assim, eles se preocupam, a gente se preocupa,
porque o ensino não vai ser como seria presencial, mas que todos se esforçam, todos estão se esforçando, tanto os discentes quanto os professores, o colegiado todo, para dar uma assistência melhor para a gente, e eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte do Campus Santana, e ter os professores que eu tenho, os professores que já passaram. Foi difícil, eu estou num momento difícil, eu acabei de receber a notícia de que o meu tio que está na UTI não está reagindo ao tratamento, então é difícil esse momento para mim de estar aqui falando. Eu até peço desculpa pelas falhas na fala, mas está sendo bem difícil para a nossa família nesse momento. Mas eu também acredito que nós estamos aqui para enfrentar os problemas de frente, a gente não pode desistir, a gente não pode se dar por vencido, e ainda mais nós que somos futuros pedagogos, né? Estamos envolvidos diretamente na educação e precisamos, através da educação, mudar isso, mostrar realmente o que está acontecendo, como foi o ensino remoto. Então, essa é a minha proposta, e muito obrigada, tá? Desculpa qualquer coisa, estou muito agradecida por fazer parte desse evento com vocês. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Maricléia, pela sua contribuição, excelente abordagem. E nós vamos começar agora com um rol de perguntas, tá bom? E respostas. E nós já temos aqui uma primeira pergunta para a Geise, tá bom? O professor Cássio está perguntando, levando em consideração as realidades da Unifap, quais as principais dificuldades apontadas pelos discentes em tempos de ensino remoto? Bom, professor, uma pergunta muito pertinente, né? Eu acredito que hoje a nossa principal dificuldade é, primeiramente, falar do nosso contexto, né? A gente mora no norte, então a nossa internet, ela realmente, a gente tem uma dificuldade muito grande para ter um bom acesso à internet aqui, né? Por muitas vezes, até na sua própria aula, eu não conseguia ficar porque a internet caía, né? E, enfim, eu acredito que um ponto é a internet e condições financeiras mesmo, né? De ter essa manutenção, porque o que muitas vezes a gente não consegue ter também é esse custeio, né? Hoje a gente tem quase 15 milhões de desempregados no Brasil, né? E grande parte também é a nossa juventude, né? Não tem emprego. Então, a gente não tem um auxílio emergencial que consiga, nesse momento, sanar minimamente as nossas demandas, né, sociais. Então, eu acredito que as nossas principais dificuldades hoje são essas, né? E também a falta de diálogo com a reitoria sobre isso, né? A gente tem uma lacuna imensa com a reitoria. A nossa gestão hoje, ela não dialoga conosco, né? Quem dialoga são os docentes, são as pró-reitorias, mas a gestão hoje que rege a Unifap, ela não tem esse trato. E é muito complicado isso, né, para a gente que é discente. Eu acredito que os principais pontos são esses, né? São a internet e são essa manutenção a ela. Aparelhos eletrônicos também, que muitos de nós não têm acesso. Às vezes a gente pode ter acesso a um aparelho, mas não é o aparelho adequado para eu fazer uma live, por exemplo, né? Como eu estou agora. Por exemplo, o meu aparelho não é adequado para eu fazer um texto, para eu fazer alguma outra coisa mais elaborada, né? Pode ter um notebook, mas o notebook não é mais adequado. Então, as nossas principais dificuldades hoje, dentro, acredito, no contexto do Amapá mesmo, e dentro da Universidade Federal do Amapá, são essas. Muito obrigada, Geisa. De fato, eu também, como acadêmica de pedagogia, sinto as mesmas dificuldades, né? A internet, de fato, é bem difícil a conexão. E nós temos
comentário que não é uma pergunta, mas vocês podem ficar à vontade para complementar, tá bom? A Gracirene Jardim está falando que as desigualdades educacionais já existem, e com a pandemia isso ficou mais evidente, ainda mais, ficou mais evidente, né? Isso é preocupante. E o ensino remoto, com certeza, demonstra ainda mais essa desigualdade educacional. E foi o que você acabou de comentar conosco. Se quiserem complementar esse comentário da Graciane, fique à vontade. Eu queria só complementar o que ela falou, é que realmente, inclusive durante a pandemia, eu ouvi comentários de pessoas dizendo bem assim que nós estávamos inventando uma desigualdade que não existe. E isso entristece, porque quem está dentro, quem sabe o que sente, é o que pode dizer. A gente não pode jogar a dor do outro. Aí dizer, todo mundo tem um celular. Eu tenho uma irmã que mora em Curitiba, e lá ela disse que não teve tanta dificuldade. Ela é pedagoga lá, e a dificuldade não foi tão grande, mas a realidade do Sul é diferente da nossa realidade. A gente não pode jogar a realidade deles com a nossa, comparar, não tem comparação. Então, é triste, é revoltante, a desigualdade educacional realmente não veio de agora, já vem de muitos anos atrás, e não dá para você fazer um projeto de TCC sem pensar na desigualdade social, que influencia na desigualdade educacional, e ter todo esse contexto histórico de desigualdade social que aflige. E hoje em dia, como é que você pode comprar um gás a R$130, como está? Pagar energia elétrica, pagar aluguel, quem paga aluguel. Então, as dificuldades não são iguais, a oportunidade não foram iguais para todos, foram bem diferentes, e os mais prejudicados foram a classe de renda mais baixa. Essas classes foram as classes mais prejudicadas, o acesso. Eu conheço pessoas que desistiram de estudar, porque não conseguiam ter acesso, e então eu tenho sobrinhos que estudam, e no ensino médio tiveram um péssimo ensino médio. Meu filho saiu do ensino fundamental e falou, mãe, eu não aprendi quase nada, sabe? Então é triste você ouvir isso, sabe? E então é preocupante. O que será depois, o pós-pandemia? Como será essa desigualdade? Então a gente evidenciou ainda mais essa desigualdade, e é preciso que a gente faça algo, e eu espero que a minha pesquisa contribua para isso, que a gente possa pensar em algo para melhorar. Tem gente dizendo que o ensino remoto veio para ficar. E o ensino remoto não, ele foi um ensino emergencial. O EAD existe, né? Está aí, mas nem todos podem também pagar. Então, é bem complicado, tem que ter todo um projeto, porque o EAD ele foi um projeto, foi planejado para ser um ensino à distância. O ensino remoto não, ele foi emergencial, ele foi jogado, foi sem planejamento. Então, sofreu os docentes, sofreu os discentes, de maneiras diferentes, mas todo mundo, com certeza, teve impacto nisso. Obrigada. Excelente abordagem, Maricleia. Temos outra pergunta aqui do professor Cássio, para você também, Maricleia, que ele está perguntando, existem muitos trabalhos sendo produzidos sobre o ensino remoto? Você teria alguma indicação? Nessa sua pesquisa, você viu muitos trabalhos sobre ensino remoto sendo produzido? Você tem alguma indicação para a gente? Olha, tem alguns trabalhos, sim, inclusive na universidades. Na USP tem um artigo que fala sobre isso. Eu não estou assim de memória, ainda não estou bem recordando, mas eu tenho tudo anotado, tenho muitos artigos que eu estou lendo, e já tem sim. Inclusive, quando eu pensei em mandar meu TCC, eu pensei nessa dificuldade. Eu disse, é um assunto novo, e eu vou ter dificuldade, mas não. O professor Cássio conseguiu muitos artigos, eu já li alguns, e tem sim, e vários artigos, só jogar na internet você encontra, e é isso. Obrigada. Imagina, a gente agradece, Maricleia. Um comentário aqui da Ocineide, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, e a Geisa pode ficar à vontade para comentar depois, que ela diz que, infelizmente, esse caso de aparelhos eletrônicos é uma dificuldade de muitos acadêmicos e acadêmicas, e há muito tempo já. Porém, graças à pandemia, muitos puderam ter esse auxílio que, ao meu ver, já deveria existir muito antes.
Sem dúvida, né? Esse auxílio já deveria estar aqui há muito tempo, né? Porque a gente sabe, quando a gente entra na universidade, não é um luxo você ter um notebook, é uma necessidade, porque é o mínimo que você precisa para você desenvolver o seu TCC, para você desenvolver um artigo que o seu professor vai passar, para você passar um slide, para você fazer uma aula diferente, né? Principalmente nós, que somos do campo da pedagogia, do campo da licenciatura, né? E nós sempre debatemos muito isso, né? O inovar para o aluno, trazer algo diferente para ele. Então, a questão dos aparelhos eletrônicos, eu acho que sempre foi necessário mesmo, só que a gente só conseguiu algo porque estava aqui na cara, né? Olha, a gente vai precisar mesmo, porque se não houvesse toda essa movimentação, ou talvez se isso não tivesse acontecido, talvez a universidade nem olhasse, né, para os alunos dessa forma, nem olhasse para isso, né, como uma necessidade essencial, porque muitos de nós, muitos colegas, por vezes não tem nem celular, né, às vezes tem um celular, aqueles bem antigos, às vezes só para atender, só porque não pode perder o contato, assim, básico, mas tem gente que às vezes não tem o celular que pegue o WhatsApp, né, o WhatsApp é uma coisa hoje essencial, as redes sociais, elas não são mais um luxo, ou uma coisa, até mesmo como as pessoas falam, para te perder tempo, mas sim, são ferramentas essenciais para que tu possa te comunicar, né? Assim como nós estamos nos comunicando aqui com outras pessoas, e que vai ficar gravado, para que várias pessoas tenham acesso a esse material, né? Durante muito tempo. Então, acredito que sim, também eu concordo muito com a Alcineide, os aparelhos já deveriam estar aqui, às nossas mãos, há muito tempo, mas infelizmente é algo que não é um assunto tocado no momento, né? Quando ele foi tocado, quando ele foi de fato preciso, né? A gente conseguiu, mas antes disso era bem difícil. Inclusive, só uma fala rápida aqui, a Universidade Federal do Amapá, ela foi a última a começar o ensino remoto, né? Ela foi a última, todas as universidades federais, todas já estavam no ensino remoto, e a Universidade Federal foi a última a dar o auxílio, a última a realmente trazer o aluno os discentes para a aula, né? Então, isso foi bem complicado. Nós, por exemplo, nós da turma 2017.2, que já íamos formar esse primeiro semestre agora, foi um impacto, sabe? Muita gente criou ansiedade, eu criei ansiedade durante a pandemia, coisa que eu nunca tive, e acabei criando ansiedade por causa disso. A gente está na expectativa de formar, e de repente acontecer isso, tudo bem que a culpa não é de ninguém, a culpa é do vírus, mas a culpa também é do governo, que deveria ter investido em educação lá atrás, em saúde, senão o SUS não estava superlotado, enfim, é um contexto de desigualdade social muito grande e que afetou a todos nós, de maneiras diferentes, mas afetou. Então, era só isso mesmo. Excelente abordagem, Maricleia. Agora, uma pergunta mesmo pessoal, minha, Elane. Na sua pesquisa, Maricleia, que você está realizando, não sei se você está colhendo esses dados, se tem alguns acadêmicos que têm muitas dificuldades de conseguir acessar as plataformas, né? Ou todos aceitaram logo de início, o Google Meet. Como é que está sendo esses relatos? Olha, como eu não estou no início, na pesquisa bibliográfica, eu ainda estou planejando uma forma de abordar esses discentes, das dificuldades deles, dos desafios. Porém, conversando com alguns que eu tenho bem acesso, a dificuldade é grande. Eu tenho colegas que não têm celular, eu tenho colegas que estão indo apresentar seminário na casa de outros colegas para poder compartilhar a internet. Então, é bem complicado, não está sendo fácil para ninguém, e principalmente a internet. Aquele entra e sai da internet durante as aulas prejudica a concentração, né? Tira o teu foco. Quando tu volta, já não tem o mesmo foco. Eu tenho colegas que são mães também, e que às vezes o filho quer estar lá com a mãe, né, assistindo às aulas, e aí isso também acaba tirando o foco da mãe.
Então, é bem complicado, mas são dificuldades e desafios diferentes, mas todos têm. Isso daí não tem um que diga assim, não, para mim está sendo fácil, eu tenho acesso bem à internet, não. Eu, por exemplo, eu tenho um filho que, graças a Deus, ele me ajuda muito. Eu emprestei o notebook dele, eu estudo através do notebook dele, a internet é ele que paga. Então, todos nas suas dificuldades, mas todos estão tendo. E, principalmente, a falta de um equipamento melhor, de um notebook para fazer os trabalhos, de uma internet de qualidade e a queda de energia, como ainda agora eu citei, que aqui em Santana é bem decorrente. Muito obrigada, Maricleia. Excelente abordagem, excelente abordagem. Por isso que é tão importante esse debate, essa conversa, né? Para sabermos as dificuldades de cada um em trocar esses conhecimentos. A Stephanie também está comentando aqui no YouTube que antes da pandemia a universidade já não era tão acessível. E ela já viu casos de pessoas que não iam às aulas por não ter valor de passagem, de ônibus, ou que viviam em locais considerados de risco. É o que nós estamos comentando aqui, a pandemia de fato escancarou essas desigualdades, né, que já existiam. Deixa eu verificar aqui se ainda tem alguma pergunta, senão a gente está encerrando a nossa banca. Olha, por hora nós estamos sem perguntas, tá bom? Então nós estamos aqui já encerrando esse diálogo, essa conversa, esse debate que foi maravilhoso. Desde já agradeço a presença da Geise, da Maricleia, de todos que estão acompanhando pelo YouTube. Muito obrigada a todos pela participação. É uma felicidade imensa estar realizando